Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. Hoje nós vamos falar a respeito da festa dos pães asmos. Antes eu gostaria que você se inscrevesse, deixasse o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo, compartilhasse, ative o sininho de notificação, daí chegando o vídeo, você já vai ter acesso aos vídeos novos. Toda terça, quinta e sábado tem vídeo novo. Muito bem, sem demora vamos ler aqui Levítico capítulo 23. Eu vou ler versículos 6 e 7, diz assim: E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, e nenhuma obra servil fareis. Bom, muito bem. Primeiramente eu quero falar a respeito desse pão em si e fazer uma explicação rápida. O pão ele era sem fermento. E segundo o apóstolo Paulo, ele explica isso em 1 Coríntios 5, 7, 8, que o fermento representa a maldade e representa outras coisas também. Então, malícia, por exemplo, e etc. Então, quando Deus chama a pessoa com pressa, por quê? No Egito, quando eles saíram, esses pães não deu tempo de fermentar. Por quê? Porque eles saíram com pressa. O fermento representando a malícia e a maldade, Deus os chama rapidamente a sair do pecado, da podridão e das coisas que não prestam. Até porque onde jorra água doce, não pode jorrar água amarga. Ou é um ou é outro. Então Deus faz esse convite, que é um convite da graça para você sair fora rapidamente do pecado e das coisas que não prestam. Bom, eu quero falar um pouquinho a respeito do aspecto histórico da festa. Ela representa a libertação do povo de Israel do Egito. E no aspecto profético, ela representa o sepultamento de Jesus. Gente, essa libertação do povo de Israel do Egito, só quem foi escravo já sabe. E há pessoas hoje que continuam escravas da cachaça, das drogas, das coisas que não prestam e etc. E o pecado, ele gera uma consequência. Por isso que Deus nos convida a sair fora rapidamente. Este pecado, ele vai gerar sempre uma consequência na vida da pessoa. Vou dar um exemplo claro. Se uma pessoa bebe muito e ela tem uma cirrose, um problema no fígado, se ela não paga o seu INSS, se ela ficar sem trabalhar, ela viverá do quê? Você entende onde eu quero chegar? Então, o pecado sempre vai gerar dor de cabeça, sempre, e fora que o pecado nos afasta de Deus. O que faz separação entre o homem e Deus é o pecado, está escrito na Bíblia. Ele nos afasta de Deus, o salário do pecado é a morte, e o problema do homem não é a morte física quando nós morremos, o nosso corpo cessa as funções naturais. O problema é a segunda morte, que é a morte espiritual. Porque aí a pessoa pode ir para o céu ou para o inferno. Então, é necessário a gente sair fora muito rapidamente dessas coisas. Inclusive, Levítico capítulo 23 e o versículo 7, ele fala que são santas convocações de Deus e que nenhuma obra servil fareis nesse dia. Então, duas coisas. Primeiro, convocação, ele não está perguntando se você quer ir, ele está falando, você está convocado, você está intimado para ir. E a segunda coisa, nenhuma obra fareis nesse dia. Não existe não ter tempo para Deus. Você tem que ter tempo para Deus, para aprender com as escrituras, para orar, para ter uma intimidade e poder experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Entende? Então a gente tem que experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida. E isso requer tempo. E, inclusive, falando em natureza pecaminosa, como estamos falando aqui, eu quero ler um texto aqui de Romanos capítulo 6 e versículo 4, para você que quer abandonar o pecado, quer pegar firme com Deus. A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa abandonar o pecado, você precisa se batizar nas águas. Olha só, Romanos capítulo 6 e versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então ele está falando aqui
para a gente ser batizado. E a explicação é: assim como Jesus foi ressuscitado dentre os mortos pela glória, assim também andemos nós em novidade de vida, nascendo para uma outra vida. Por isso que Jesus disse que se quem não nascer de novo jamais vai entrar no reino dos céus. Ele falou para Nicodemos: você precisa nascer de novo. E o apóstolo Paulo entendeu claramente esse conceito. Você morre para uma vida e nasce para uma vida agora com Deus, sem pecado, se afastando das coisas que não prestam. Eu vi até um desigrejado dizer que esse versículo diz que quando Jesus morreu, nós somos batizados automaticamente. Olha, primeiro que isso aqui é uma linguagem figurada e por isso eu vou ler um texto de Coríntios. Mas essa ideia está totalmente equivocada, levando em consideração, por exemplo, que Jesus mesmo disse quando ele ressuscitou para fazer discípulos e batizar. Olha, Filipe batizou o eunuco, olha, inúmeros. Pedro batizou, Paulo batizou. Então, vamos resumir, isso é uma tremenda bobagem. Aqui agora, em 1 Coríntios, o capítulo 10, eu só vou ler esse texto aqui para exemplificar bem aqui a linguagem figurada. 1 Coríntios capítulo 10, versículo, e provar o que eu estou falando. Embora nem precise, porque, como disse, Jesus mandou batizar, os apóstolos batizaram nas águas, literalmente. Então isso não deixa dúvida. Mas olha só o que é como uma linguagem figurada. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Eu te pergunto, Moisés batizou alguém nas águas? Não. Ah, mas ele abriu o mar vermelho. O que isso tem a ver com batismo? Aqui Paulo está fazendo uma comparação, uma analogia. É uma linguagem figurada, assim como Romanos também é uma linguagem figurada. Então, quando um desigrejado fala que não precisa batizar, é óbvio. Se ele acha que não tem que ir na igreja, como ele vai achar que tem que batizar? Não é verdade? Tudo que é ligado à igreja, ele precisa derrubar. Ou se ele disser, é necessário batizar, a pergunta é, então quem batiza? Ele se auto-batiza? Aí é que tá, né? Se não há pastor, como os desigrejados dizem, como alguém vai batizá-lo? Quem pode batizá-lo? É uma tremenda lacuna, uma teoria totalmente absurda. Isso é uma aberração, na verdade. E para finalizar, eu quero dizer para você o seguinte: tudo ali era preparado no fogo. O cordeiro era preparado no fogo, ele tinha que dar bem assadinho, ele não podia estar cru. Os pães eram preparados no fogo, tudo é preparado no fogo. Você também, mais cedo ou mais tarde, será jogado no fogo. Tanto que 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, expressa claramente essa ideia de ser apurado no fogo. Por quê? Porque o fogo vai representar aí situações desagradáveis das quais você não vai querer passar, mas que vai ser necessário para te preparar para ser um crente fiel. Vai ter situações que você não vai gostar de passar, mas vai ser necessário que você passe. Agora, tem uma coisa que eu quero dizer para você. 1 Pedro capítulo 5, versículo, não é? O capítulo 1, versículo 7, diz lá que você pode virar ouro ou pode derreter. Então você tem que tomar cuidado para não derreter. Deus não quer que nenhum de vocês derreta. Deus quer que todos nós venhamos a não derreter e virar ouro. Mas depende de nós derreter ou virar ouro. Vai depender exclusivamente de você. Deus abençoe e até o próximo vídeo.